Agora sim. Já está. Muito boas noites a todos. Antes de mais, peço que desliguem os microfones para que não haja interferências. Hoje vamos ter uma noite muito especial. Normalmente, à segunda-feira, às 7 horas do Brasil, às 23 de Portugal, reunimos-nos. Bom, e em Miami, não sei exatamente que horas é que são, uma vez que estão aqui pessoas de várias partes do mundo, mas reunimos-nos exatamente para falar sobre um negócio que estamos todos a desenvolver, um negócio internacional, portanto não é só um negócio ao nível do Brasil, embora estejam aqui muitos brasileiros, é um negócio que, de facto, dá a oportunidade a que cada uma das pessoas que aqui está possa empreender por conta própria e possa desenvolver um negócio por conta própria, não só no Brasil, mas internacionalmente. E hoje é uma noite mesmo muito, muito especial. Porquê? Porque convidámos uma pessoa com muito êxito nesta atividade para hoje à noite poder partilhar connosco as suas experiências, a sua visão, uma pessoa que leva mais de 15 anos a desenvolver esta atividade e, portanto, como é evidente, conseguiu reunir não só muita experiência, como também muitos conhecimentos dentro desta atividade. Mas, sobretudo, para que as pessoas que aqui estão pela primeira vez possam também entender, nenhum de nós nasceu a desenvolver esta atividade, nós temos um passado. E a pessoa que nós convidámos para estar hoje aqui, obviamente que tem um passado. Formou-se em meteorologia, depois decidiu desenvolver a sua atividade em negócios tradicionais, dentro do mundo da moda, na área da indústria também, na área do comércio, enfim, desenvolveu a sua vida, enfim, trabalhando, empreendendo no mundo dos negócios tradicionais, mas às vezes os negócios tradicionais correm bem, às vezes não correm tão bem, enfim, e em determinada altura o negócio não correu tão bem, em 2010, e mais tarde veio a conhecer esta atividade, onde abraçou imediatamente para voltar a construir um império financeiro para a família e agora sim com esta atividade. Então, parece-me a mim que se nós todos tivermos muita atenção, de certeza que vamos poder recolher muita informação muito válida para o desenvolvimento dos nossos negócios. Outro ponto muito importante, quando a Nelly decidiu arrancar com esta atividade, obviamente estava num momento financeiro difícil e, portanto, começou a desenvolver esta atividade com muitas limitações, porque não tinha carro, mas isso não foi um impedimento. Isto é muito importante que as pessoas entendam que, por vezes, aquilo que nós possamos pensar que são impedimentos, não o são. Construiu um negócio muito forte no Brasil e, obviamente, como eu disse, também internacionalmente. Então, eu vou pedir que liguem os vossos microfones para darmos uma tremenda salva de palmas à Nelly Basic, que está aqui hoje connosco para partilhar a sua experiência. Bem-vinda, Nelly. Bem-vinda! Obrigada a todos. E Nelly, para arrancarmos então esta noite, eu iria pedir que dividíssemos isto em 2 momentos, ok? Eu vou fazer aqui 3 perguntas que gostava que a Nelly pudesse responder em 40 minutos, mais ou menos, está bem? Mais ou menos. Para quê? Para depois abrirmos a sala, para que as pessoas possam também colocar as suas questões, as suas dúvidas, e que possamos fazer aqui uma noite um bocadinho mais interativa. Então, as perguntas que eu vou fazer são as seguintes. E queria dividir isto em 3. A primeira pergunta tem muito a ver com como é que a Nelly vê o futuro, o trabalho das pessoas, o emprego das pessoas, a atividade profissional das pessoas. Ou seja, quais são os desafios que existem atualmente e que vão aparecer mais no futuro. Por outro lado, porque é que a Nelly decidiu empreender com a Amway e dar sucintamente uma explicação da sua visão sobre o negócio. E, em terceiro, os benefícios que tem tirado ao longo destes anos com o negócio que construiu. Tá e passo ótimo. a palavra, Nelly, tá bom? Muito obrigada, eu quero agradecer ao convite que eu recebi, inclusive, na convenção. O senator me pegou no corredor,
passou a rasteira, assim, falando, é você que vai. E eu me senti honrada, principalmente que o Mário Bezerra é um amigo e a gente sempre está junto, numa ocasião ou outra, e eu agradeço a confiança dele, inclusive do Mário e do Senatório, que me convidaram, né? E estou honrada com esse público tão bacana, internacional, né? Gente de Portugal, que hoje está sofrendo um pouquinho, né? Passou um pouco de nervoso, e a gente é solidário com vocês. E quem está em Miami também, onde vocês estiverem, eu fico agradecida pela audiência, né? Então, eu vou responder a primeira pergunta que o Luiz fez, que foi primeiro, por que é importante empreender na atualidade? Foi essa a pergunta, Luiz? Foi, né? Então, o que eu penso? Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma prospecta, e ela é formada em nutrição, né? Todas as profissões são importantes, claro, né? Precisamos de nutricionista. Mas, hoje, eu acho que a grande dificuldade não é a formação. Lógico, tem muitos países, muitas cidades que ainda precisam muito de ter profissionais. Mas o que a gente vê hoje é que muitas profissões estão sendo substituídas, né? O Mário, até na convenção, deu um show lá com o ChatGPT, dando um show lá, mostrando. Você vê hoje, ele substitui muita coisa que você não vai atrás, você vai atrás ali para resolver um negócio, fora tantas outras coisas que a gente tem, profissões que deixaram de existir. Então, assim, a gente tem que pensar que hoje a gente tem que estar antenado com o que vai fazer. E hoje, eu falando com essa moça, que ela é nutricionista, ela falou assim, olha, eu me formei, eu falei, é difícil a gente saber se vai ter emprego daqui a 5, 10 anos na nossa área, porque está correndo tantas coisas, está mudando tantas coisas que a gente não sabe. E o jovem, pior, como é que ele sabe que a profissão que ele escolheu vai estar em alta daqui a 5 anos? Difícil, algumas previsões até falam, mas a tecnologia, as coisas estão avançando tão rápido que a gente, às vezes, não dá conta. Então, as universidades colocaram um grupo enorme de pessoas no mercado de trabalho, e aí você vê que tem emprego para algumas áreas. Está faltando mão de obra para algumas áreas. E para outras, um excedente. Hoje tem excedente médico, tem médicos excedentes no mercado. Quem já viu isso em outras épocas? Né? Então, assim, muito profissional em áreas que não... Né? Então, assim, por isso que eu acho que é importante a questão. Eu fiz essa introdução porque empreender é uma questão até de segurança para a gente. Porque a gente vê pessoas que têm formação, e eu dou exemplos, meu irmão trabalhou 37 anos numa multinacional americana, chamada Abbott, que vocês muita gente conhece, e 37 anos, quando chegou numa certa idade, com 67 anos, disseram, olha, não interessa mais o serviço. Quanto ganha uma pessoa que está nessa idade há tantos anos, vai ganhar muito mais do que um jovem que está entrando. E aí, o que faz com a pessoa? Manda embora. Então, o emprego não é nosso, o emprego é da empresa, o emprego é do empregador, né? A gente, quem está no mercado tradicional, é importante empreender, seja no que for. Eu acho que é importante buscar alguma coisa para você não colocar os ovos todos numa mesma cesta. Então, eu acho que é importante a gente empreender. Né? A segunda pergunta, por que eu considerei empreender com a Emory? Essa é uma história um pouco mais longa, porque, assim, não é que eu decidi empreender com a Emory. A Emory eu passei a amar depois, porque na situação que eu estava numa situação muito difícil. Então, não era uma questão de opção. Eu não tinha opção. Então, quando eu estava na tentativa de movimentar a minha vida novamente, com 50 anos de idade, num país em que a questão da idade é... Agora, né, graças a Deus, o Brasil está envelhecendo, então vão ter que dar lugar para os velhos, não é possível. Porque com 45, 50 anos já era considerado velho, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, não conseguia emprego.
E aí eu comecei, que nem o Luiz falou, perdi tudo, estava numa situação, não tinha onde morar, até para comer eu estava recebendo, horrível isso para quem tinha uma vida próspera como a minha. Então era muito complicado. E quando, em determinado momento, eu não tinha muito para correr, a minha irmã mais velha chegou para mim e falou assim, Nelly, eu conheci um negócio que eu acho que você vai gostar, porque como a minha formação, eu sou meteorologista, e o meu mestrado foi na área do meio ambiente, e aí, meio ambiente, tudo a ver com a Emily, né? Ela falou assim, olha, eu vi uma empresa que é muito, eu acho que você vai gostar. Tem uns produtos ótimos, são ecológicos, aí você vai vender bem. Eu falei, pelo amor de Deus, venda, não quero vender. Não quero vender. Só que ela falou assim para mim, uma coisa que me marcou, até hoje eu lembro. Ela falou assim, você tem alternativa? Naquele tempo, naquele momento, eu não tinha alternativa. Então, respondendo à segunda pergunta, eu fui empurrada para dentro da Emory por falta de alternativa, porque quando a gente está numa situação difícil, às vezes, você não decide por si. É bem complicado isso, porque chegam a dizer o que você tem que fazer. Não sei, talvez não tenha ninguém na sala que tenha passado por uma situação assim, mas é muito constrangedor você. E eu sei que a minha irmã fez por amor comigo. E eu sou grata a Deus pela existência dela, por ela ter me colocado no negócio desse jeito. Ela me empurrou e eu comecei a fazer o negócio. Então, eu resolvi empreender com a Emily, porque, lógico, me jogaram dentro, mas depois eu fui conhecer a empresa. Uma empresa que tinha um compromisso com o meio ambiente, que eu participei de pesquisas em Cubatão, naquela época que Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Nós fizemos pesquisa lá, quer dizer, eu trabalhei na CETESB, então a gente eu sabia o que é a questão ambiental. Um dia a gente ia chegar em tempos sombrios, como a gente está. Eu estudei isso há mais de 40 anos atrás, que a gente ia enfrentar momentos muito difíceis por questão ambiental. Então, quando eu vi que a empresa tinha esse compromisso com o ser humano, com o meio ambiente, com a economia, então, assim, isso veio muito em encontro com o que eu achava e acho, continuo achando, vou morrer achando, porque eu amo essa proposta, que eu falei assim, bom, essa empresa parece comigo, pareceu comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou consumista, eu sou mais minimalista, então, assim, tudo a ver, né? Com aquela coisa de querer ajudar os outros. Então, foi por isso que eu resolvi empreender com a Emily. Com o tempo passando, eu fui aprendendo cada vez mais que ela tinha a minha cara. Então, foi por esse motivo que eu empreendi. Para empreender com a empresa também, que tinha a tradição que ela tinha. Uma empresa que estava no mercado já naquela época, há quase 50 anos, há 50 anos, né? Era 50 anos, e eu tive acho que na convenção que fez 50 anos, que foi comemorado. Então, assim, significava que era uma empresa que era mais velha que eu um ano. Mais velha que eu um ano. Então, assim, era bacana saber que eu estava num negócio que não estava começando, não era uma empresa que a gente falava no gerúndio, né? Está começando, está aparecendo. Não, era uma empresa que estava estabelecida, né? Então, isso foi o que fez empreender nesse tipo de negócio com a Emma. Mas que negócio, né? Escolher a empresa, mas um modo de ganhar dinheiro com uma empresa que trabalha com produtos honestos, que eu já falei, um produto honesto que eu chamo, ele é justo, o preço é justo, o uso é justo, a qualidade, tudo é bom nele. Então, significa que eu, tendo um negócio onde eu tenho um bom produto que eu posso oferecer para o meu cliente, eu vou vender e não vou ter que procurar subterfúgio para falar dele. Olha, você vai usar assim, inventar história para o cara comprar meu produto. Eu não precisava disso. Então, e eu descobri que existia matematicamente uma forma de se ganhar dinheiro com esse tipo de empresa como a Emily distribui os produtos. Uma empresa que elimina atravessadores, eu tenho o meu negócio, eu vendo para qualquer lugar do Brasil, como eu quiser, que se você tem negócio em Portugal, se você tem, onde você tiver estabelecido, você pode vender. Quem está no Brasil atende toda a América Latina,
Quantos países a gente tem? 11 que a gente pode atender, que a gente pode vender. Então, assim, é um negócio muito grandioso. Pensar que eu posso expandir meu negócio como se eu abrisse filiais, porque associando as pessoas a essa, e a empresa vai me remunerar pelo meu desempenho, pelo desempenho da minha equipe. Então, é um negócio fácil de fazer, porque é um produto que a gente já consome, né? Tudo é produto que a gente consome, não estou inventando. É produto que acaba, que eu não aguento essas coisas que duram 10 anos. Olha, demora 15 anos para acabar, eu já acho complicado, porque até vender de novo vai ser difícil. Então, é um produto que acaba, produto de uso contínuo. E aí, eu poder reproduzir isso e saber que a empresa vai reconhecer meu trabalho, eu vou receber por isso. Quando eu tive negócio próprio, eu tive loja física, né? Então, eu tinha os funcionários, eu arcava com todas aquelas despesas, aluguéis, despesa, contador, que mais? Além do contador, os encargos sociais, os impostos, tudo que a gente pagava, e eu fiquei pensando, quando a gente monta um negócio hoje com a Amway, o que é que eu faço? Cada pessoa que eu apresento esse negócio, ele resolve empreender com a empresa, é como se fosse uma filial, com detalhes, sem os custos de uma filial. Né? Então, assim, eu digo assim, às vezes, um dia eu fui atender uma pessoa, e eu estava, quem mora em São Paulo, quem conhece São Paulo, vou dizer mais ou menos onde eu estava, na Lapa, e a pessoa estava em Suzano. Então, já viu que eu atravessei a cidade toda, pegando a marginal, ali, bem longe. E eu fui atender um rapaz, um jovem, e ele falou assim, mas você veio me atender para mostrar esse negócio, mas lá da Lapa, e eu vou fazer um cadastro só, tão pouco valor, né? Porque a nossa empresa não tem aqueles kits de 2.000, 3.000. São tão baratos que chegam a ser meio... O pessoal, às vezes, não valoriza de tão barato que é. Aí eu falei, ele falou, mas você veio só para fazer um cadastro desse comigo? Eu digo, sim. Por que você fez isso? Porque eu falei, eu sou dona de padaria. Aí ele olhou para mim e falou, dona de padaria? Sim, a gente vende pãozinho por pãozinho. Não importa quanto que você vai fazer, o importante é quanto que você vai consumir a partir de agora, que vai movimentar esse negócio, para quantas pessoas você vai falar, né? Então, esse foi a forma que eu achei inteligente de trabalhar com as pessoas e saber que isso pode me dar renda, que é o que foi dito anteriormente. Eu jamais teria a vida que eu tenho hoje se não fosse a Amway. Nem se eu fosse meteorologista bem-sucedida, pode esquecer que eu não teria a vida que eu tenho hoje, a liberdade que eu tenho hoje, na idade que eu tenho, e eu falo sempre uma coisa. Meus pares que me falem se eu estou errado. Velho é coisa cara. Já viu como velho é caro? Convênio é caro, o seguro é caro. Alugar carro não pode para velho. Vocês já viram que tem velho que já não pode alugar carro? 70 anos já é o limite. Como é que pode? Aí eu falo assim, meu Deus, a gente é muito caro. Então, a gente tem que ganhar bem. E é aí que entra o negócio. Quando a gente vai envelhecendo, a gente ganha cada vez menos. Exceto algumas profissões, algumas áreas. Eu falo em nome do Brasil, que é a minha realidade. Algumas profissões, ou porque você tem alguns cargos militares, que você mantém a renda da ativa, alguns funcionários públicos que têm isso. A população geral, ela se sujeita a receber a Previdência Social. Que a Previdência Social, você contribui no limite máximo para receber R$8.000, que hoje seria em euro, quanto que dá lá? Um pouco mais, é 1.200 euros, mais ou menos. 1.000 e poucos dólares para receber por mês. E aí você vai pagar um seguro-saúde, quanto custa? É baratinho. Então, assim, isso foi uma das coisas que me fez entrar num negócio que eu achei e vi e enxerguei que isso tinha possibilidade de crescimento que poderia se tornar exponencial. Então, não era só uma coisa que eu ia trabalhar por minhas próprias forças, sozinha, como é o negócio tradicional. Você monta um negócio e trabalha, principalmente em empresa pequena, que
que as pessoas normalmente têm, poucos funcionários, e aí termina que o dono sobrecarrega, né? Então, essa foi a visão do negócio que eu vi que eu poderia expandir e tornar isso, multiplicando o meu trabalho como se fossem filiais que eu abria. Eu achei mais fácil para dizer para vocês, sem usar imagem, é isso, é como se eu sozinha me expandisse, e aí sem limite. Que nem, por exemplo, você pode ter negócio fora do Brasil, eu tenho coisa também na Espanha, e ali a gente tem na Alemanha. Então, são coisas que é como se fosse assim, ó, imagina, eu tenho as filiais no Brasil, mas tenho fora do Brasil, não é assim que funciona? Então, isso é bem assim, chamou a minha atenção, que a gente vai expandindo sem limite, sem limitação. E aí tem uma outra pergunta, não sei se eu posso continuar, Luiz, posso? Pode ir, né? Então lá, você falou que... Sim, sim. Então assim, você perguntou que benefícios as pessoas podem obter quando obtêm resultados importantes nesse negócio. Veja só, eu não sei qual a pretensão de cada um, mas imagine o seguinte, eu comecei na venda porta a porta, não sei como é que chama em Portugal, os portugueses são mais sérios, são mais rígidos. No Brasil, as pessoas, principalmente nos bairros periféricos, ou nas cidades menores, as pessoas são mais receptivas. E como eu tinha muita vergonha de vender, para mim era humilhante sair para vender no porta a porta, mas a minha necessidade era maior do que a minha vergonha. E eu fui vender no porta a porta. E aí, através da venda porta a porta, eu pude ver que possibilidades para se ganhar muito mais do que muita gente que está por trás de gabinetes, de escritórios, com cargos interessantes, ganhavam. Então, assim, o que eu ganhava num dia de trabalho no porta a porta, eu tinha amiga que era gerente de vendas que não ganhava. Entendeu? Então, assim, o que me fez pegar isso de forma, assim, o que benefício que eu podia ter? É ganhar mais dinheiro. É ter hoje o que eu tenho, que é a liberdade. O que é que eu posso falar para uma pessoa hoje? O que faria ela entrar num negócio? Que ela pode ganhar dinheiro fazendo vendas, porque nossa empresa é uma empresa de vendas, não adianta a gente dizer, olha, você vai consumir produtos. Não, você vai consumir produtos, vai vender um pouco de produto, não precisa ser escravo da venda, você não precisa ir para porta a porta que nem eu precisei por sobrevivência. Assim, eu não vou vender porta a porta. Não, você não precisa. Eu estou contando a minha história e não é fácil para ninguém fazer o que eu fiz. Mas eu lhe garanto que se você começa esse negócio, começa a falar para as pessoas, mostrar o produto para as pessoas, não tem como elas não quererem. O produto é impactante. Né? Hoje, como eu estava falando, um pouco antes da gente começar aqui, conversando com essa moça, uma moça de uma região pobre, mora numa comunidade em Recife, e ela falando, se formou e não tem emprego. Por quê? Ela é nutricionista. Jesus, quantos nutricionistas tem no Brasil hoje? Um monte. Aí eu falei para ela, eu digo assim, eu vou te mandar algumas coisas para você ver. O que é o compromisso da nossa empresa com a questão com o ser humano e com a qualidade dos produtos que ela tem. Ela ficou encantada, ela disse, eu quero fazer esse negócio. Eu vou fazer esse negócio. Eu digo, pois vamos fazer esse negócio, para você mudar a sua vida. Porque a gente também tem esse negócio, faz a gente mudar a vida dos outros. A Ema mudou a minha vida, mas eu sei que através do meu trabalho eu consigo mudar a vida das pessoas, né? Quantas pessoas que a gente impactou através desse negócio, né? Vendendo no porta a porta. Tem muita gente, talvez aqui nessa sala não saiba, mas a minha linha, que tem 3 diamantes abaixo dela, eu encontrei no porta a porta. Eu fui vender no porta a porta, a pessoa se interessou, quis entrar no negócio, aí apresentaram a mãe da Jeane, que a mãe da Jeane cadastrou e colocou a Jeane, e abaixo da Jeane tem mais 2 diamantes. Então, não tem limite onde você pode chegar. Não tem. Então, você pode pensar que você pode crescer como um negócio sem limite, né? E eu estou trabalhando 65 anos com a liberdade. Ontem eu estava no Maranhão, entendeu? Cheguei hoje de madrugada no Rio de Janeiro,
E assim a gente vai indo. É uma vida que eu falo que é divertida. A gente, de tédio, a gente não morre, não é, não é, Mário? De tédio, a gente não morre. Sempre tem o que fazer, é divertido, as pessoas recebem a gente com tanto amor, não tem nem o que falar, e a gente leva esperança para as pessoas, que elas podem mudar a vida delas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Luiz, que é um modelo, um modelo mais diferente do que eu estou habituada a fazer. Respondeu muito bem e até devo dizer o seguinte, vejo aqui muitos nomes hoje na sala que não conheço e, portanto, imagino que sejam eventualmente convidados, pessoas que estão aqui pela primeira vez, e parece-me que o seu testemunho não só é muito importante para os empresários, obviamente, mas sobretudo para as pessoas que aqui estão pela primeira vez. Porque a Nelly falou com o coração, falou da forma como teve que encarar o negócio, e que nem toda a gente tem que encarar. Cá em Portugal também se diz, a venda porta a porta, é igual, e obviamente que eu entendo que há muitas pessoas que não estão interessadas nisso. Preferem passar 40 anos num escritório, escravizadas, entre aspas, não é? Enfim, sujeitas, obviamente, às regras de uma empresa e por aí fora. Eu acho que é preferível, de facto, a pessoa aventurar-se para se tornar livre e, a partir daí, tomar as decisões como a Nelly fez, não é? Então, eu agora gostava de abrir a sessão para tornar esta sessão mais interativa, num diálogo, onde as pessoas possam colocar questões. Gostava muito que as pessoas que aqui estão como convidadas que pudessem fazer as suas perguntas, porque quando nós esclarecemos as dúvidas, não é? Estamos preparados para a ação. Se temos dúvidas, não colocamos a ação, como é evidente. Então, gostava que colocassem a mão no ar, quem quiser falar, para eu poder dar passo. O nosso Mário quer abrir a sessão das perguntas. Olá, Nelly, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A sua apresentação foi excelente. Eu anotei aqui algumas coisas que, caramba, eu nunca falei isso quando eu converso com as pessoas. É tão bom isso, que produto na Amway não fica velho. Alguém colocou assim, não, você fica velho, sim, mas não adianta produto que não acaba. Teve um produto aqui no Brasil que chamava Car Wash. Para lavar um carro, se colocava 5 ml. Então, um frasco de 1.000 ml, você tinha que lavar 200 vezes. Quem é que lava o carro 200 vezes na vida? Então, quem comprava aquele produto não conseguia nunca mais fazer outra coisa, não é? E excelente as suas ideias. O velho é caro. Você está com muito menos que eu. Eu já estou com 84, Nelly. Será que eu dou... Você é caro. Você é caro. Eu preciso ganhar bem, senão... Mas, olha, cada ideia boa, que você falou que você é dona de padaria. É como ser dono de padaria. Mas fala, nossa, só isso? Não, mas você vende um pãozinho, mas você vai vender pão a vida inteira e ainda vai revender os pães. E você ainda falou de que bom, foi fantástico, adorei. Mas eu quero perguntar uma outra coisa para você. Você, dentro do negócio Amway, você é Safira. Safira fundadora. Safira fundadora. E você contou a história aí que você tem 3 diamantes. Diamante é o sonho de todo mundo. E aqui na sala, infelizmente, não tem nenhum. Nelly, qual é a sensação de ter diamante na rede? Eu estou fazendo a pergunta do ponto de vista que você falou que a gente entra nesse negócio para ajudar pessoas. E você ajudou pelo menos 3 famílias a chegar num nível de liberdade inalcançável no mundo tradicional. E você foi de porta em porta, que começou pegando uma, e essa uma pegou outra, depois pegou outra. Conta, eu quero saber a sua sensação.
É, eu falo uma coisa sem demagogia, tá? Eu falo de sentimento, meu sentimento, que Deus colocou na minha vida pessoas melhores que eu. E e foi tão bom para mim isso, que eu ainda sou recompensada financeiramente por isso. Então, ter pessoas como eles fez toda a diferença na minha vida, e eles sabem disso. Que a Emo, ela não muda a minha vida só, ela mudou a vida das pessoas e mudou a minha. Sempre foi um exemplo, o Bobadilha, um áudio dele, ele fala do que mudou a vida dele, a pessoa que apresentou o plano para ele, e como ele mudou a vida da pessoa que apresentou o plano para ele. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, a sensação é muito boa, quando você vê que as pessoas é como se fossem filhos, e quando os filhos crescem, eu fiquei muito feliz e fico, cada conquista deles, para mim, é importante, para cada um. E eu não meço esforço, às vezes, um downline na 10ª geração, não importa que geração está, porque, para mim, o importante é o resultado do grupo. Não importa se eu vou ganhar nesse momento ou não, não importa, sinceramente, para mim, satisfaz só de vê-los que estão bem. Essa sensação não tem igual, não tem igual. Obrigado, Enli. Que bom, que bom. Mário, quando nós às vezes vamos à casa de uma pessoa, vamos explicar um negócio, não é? E a pessoa às vezes diz, eu conheci esse negócio, eu comprei uns produtos há 30 anos atrás. Eu acho que ainda tenho ali produtos. Eu e a Sofia esperamos na sala e as pessoas vão sempre buscar o produto e muitas vezes trazem o car wash. Nunca acabou. E eu digo assim, ouça, se você não usa o produto, dura uma vida inteira. É isso. O produto é concentrado, mas se você não usa, isso então dura a vida inteira. É verdade. O LOC não é que ele dura muito. Se a pessoa não usar, dura. Que nem o Luiz falou. Claro. Eu sempre falo, uma casa média é no máximo 4 meses. Então ele acaba. Agora, se a pessoa não usa, aí fica difícil. Claro, 30 anos é porque não usaram. Não usou, não usou. Ô, Sónia, vamos passar a palavra à Sónia, que a Sónia tem sempre perguntas muito boas para fazer. Fala, obrigada, Luiz. Neili, prazer estar aqui com você. Apresentação show de bola, maravilhosa. E o que você acabou de falar que o seu grupo, essas meninas que cresceram, que chegaram a diamante, são como filhos. E realmente é bem isso, né? Que você quer ver seu filho nas alturas, você quer que eles cresçam muito, e não importa o nível que você está, mas realmente o nível que eles conseguem chegar, porque você os minou, você fez com que eles crescessem e atingissem esse resultado. Maravilhoso. Nossa, fiquei muito feliz com essa posição sua. E eu queria, durante o dia a gente conversou, né? Porque se o Luiz não conseguisse a energia, eu seria moderadora. E aí você me falou que eu perguntei de onde você é. Você falou, eu sou de São Paulo, do Rio e Recife. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa logística da Neili nesses 3 estados, né? Maravilhosos aí. Então, na realidade, eu tenho uma relação muito próxima com o Pernambuco. Quando eu era criança ainda, meus pais foram morar em uma cidade bastante fria, chamada Garanhuns. Relativamente perto de Arapiraca, Mário, lá onde mora Só que é no estado de Pernambuco, uma região bem alta, inclusive tem cultivo de vinhos, que vocês estavam falando tanto em vinhos, é uma região bem fria lá. E meus pais foram para lá, porque era uma das condições da minha mãe que fosse um lugar frio, porque ela é da Croácia e ela não queria morar em lugar frio, então ela foi morar lá, que era mais fresco. Então, assim, a minha relação... Aí eu fiquei lá até terminar a universidade. Quando eu terminei, eu voltei para São Paulo, e aí trabalhei, aquelas coisas, montei loja, trabalhando em São Paulo. Eu voltei para o Nordeste quando eu perdi tudo. Aí eu voltei para lá, porque minhas irmãs estavam lá,
eu voltei para lá, e por isso que ficou essa coisa que eu tenho, né? E a minha rede começou lá. O Mário, eu acho que ele conhece, lembra da minha irmã, que a gente começou um negócio juntas. Ela era minha downline, que ela faleceu, e lá cresceu muito rápido. Eu cadastrei ela com o meu cunhado, e em 21 dias eles fecharam prata. Então, foi um negócio muito rápido, e aí eu tive que ajudá-los, tá? Mas depois de 2 anos, eles já estavam com 5 linhas, fechando a 6ª linha naquele mês, e ela faleceu. Ela faleceu, foi um Deus nos acuda. Aí eu fiquei para lá e para cá, São Paulo, porque começou a rede da Jeane, eu ficava para lá, para Recife, porque eu tinha rede no interior, tenho, né? Ainda até Alagoas também, lá perto de onde o Mário também tem. Então, naquela região Paraíba, Alagoas, Bahia, em vários lugares da Bahia, né? Minas, a nossa rede ela é muito espalhada. Então, em vários lugares. Então, por isso que eu fico assim. Por que eu estou no Rio de Janeiro? Porque é uma região que fica mais ou menos perto de São Paulo, do resto dos meus familiares. Eu tenho 2 sobrinhos aqui também, que são filhos dessa minha irmã que faleceu. Então, assim, termina que eu criei a minha vida aqui um pouco aqui, aí eu fico aqui, vou para Recife, fico lá, aí vou para o interior, faço o trabalho pelo interior, depois eu volto, e assim eu vou indo, porque essa liberdade que eu tenho com a Emily, que faz o meu trabalho ser divertido. De tédio a gente não morre, porque passeia, porque viaja, porque, né? Isso é bom. Por isso, entendeu, Sônia? Muito, muito. Obrigada pela explicação. É isso mesmo, Nelly, é isso mesmo. Não é? Podermos desfrutar da vida, não é? E sempre que estamos a viajar, estamos sempre a fazer um negócio, não é? Então, eu agora vou passar ao Natan, que tem também a mão levantada. Natan, força. Eu vou meio que me defender, porque fui eu que escrevi a história do LOC. Então, o LOC é o seguinte, o LOC a gente usa em várias situações. Eu lavo a seco meu carro com LOC, mas eu uso ele sempre com a válvula, o frasco com válvula spray. Eu não uso ele em grandes quantidades, no balde, que é assim que geralmente as pessoas usam para limpeza de grandes áreas. Eu só uso para limpeza de pequenas áreas, que quem faz limpeza de grandes áreas é a faxineira aqui, que também usa o frasco, e é suficiente, porque eu moro num lugar bem pequenininho, então não há necessidade de usar uma grande quantidade do LOC. Mas eu confesso, eu não sei quando foi que eu comprei o último frasco de LOC. Não sei, porque ele dura muito. E as pessoas se escandalizam quando eu estou lavando o carro com spray com um paninho de microfibra, que é um paninho assim, desse material aqui, microfibra. E espelhos, vidros, todas as superfícies laváveis, mesmo assim ele não acaba. É uma coisa meio mágica, meio, sei lá, estranho isso. A brincadeira é boa, porque ele realmente dura muito. Dura muito, mas de fato dura. Dura, mas assim, numa família média, 4 pessoas, é 4 meses. Não dura mais que isso. Até porque limpa o piso, lava a casa, lava banheiro, que diferentemente lá de Portugal, que tem outras opções de LOC, aqui a gente só tem essa, aí usa bastante, né? E eu ainda tenho o LOC banheiro, quer dizer, banheiro não, LOC para vidros, ainda tenho comigo frascos fechados, porque eu uso, são poucos vidros, poucos espelhos, enfim, e acaba durando muito, e a gente não sabe o que fazer, eu não vou jogar fora, porque está aí, eu vou ter que usar. E continua funcionando como quando eu comprei, do mesmo jeito, com a mesma efetividade. Quem que patrocinou ele, hein, Mário? Foi você que patrocinou ele? Não, mas eu vou explicar, ele não está falando Tem que tudo. gastar. Ele tem que gastar. Fala para ele. A casa dele é em Brasília, tá certo? Ele falou que é um apartamento pequeno. Só que dos 12 meses, ele fica na casa da namorada no Rio de Janeiro. meses, no Rio de Janeiro. Por isso que explicado, você explica direito as coisas. Eu não contei a história toda. Eu fico em Copacabana. Você só contou uma parte, isso. Eu fico em Copacabana, pois é. E lá também tem os produtos de limpeza.
Fazer então, o quê? em Copacabana, com certeza, ela gasta mais. Gasta. Porque lá tem maresia, tem aquelas coisas que sujam São mais. só 330 metros quadrados de apartamento, Então, ela tem que gastar muito. tem que gastar e fala para ela comprar bastante. Ela compra, que na verdade quem compra sou eu, porque tudo, essas coisas de comprar produto de Tá emo é vendo, comigo Mário? Tem que mesmo. falar para ele para comprar produto, gastar os produtos lá. Pois O é. importante é fazer PV, ele faz os PV dele. Vai, né? Fácil, Isso aí. fácil. Adoro Nutrilite, eu não vivo sem Nutrilite, não. Nem eu. Obrigado, Ô, querida. Foi ótimo te ouvir, gostei muito da tua sinceridade, gostei muito da tua história, né, de você estar feliz porque os outros estão sendo ajudados. Isso é que é o espírito da Amway, né? Isso. E realmente a Amway entra no coração da gente. Valeu. É verdade. Obrigado, Natan. E já agora uma recomendação, é dizer à faxineira para não diluir tanto. Bom, e vamos passar então agora ao Rafael, que tem aqui a mão levantada também. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Eu gostaria de elogiar a Nelly pela excelente apresentação. Eu fiquei muito comovido pela história, né, de superação e todas as coisas que você demonstrou aí por estes minutos. Mas eu tenho uma pergunta. Você comentou que no passado você fez um trabalho muito eficiente, foi de porta em portas, né, e se tornou a grande empreendedora que você é hoje. Mas hoje, qual a técnica mais eficaz que você tem utilizado para ofertar, para buscar novas pessoas? Como que é o seu uso com as mídias sociais? Você tem trabalhado com isso? Você poderia compartilhar um pouco sobre essa questão? Assim, eu sou... De mídias sociais, eu sou muito fraca. Muito fraca. Assim, eu tenho uma certa dificuldade. Eu não tenho Facebook. Tenho WhatsApp, né? Eu acho que no Brasil a maioria das pessoas tem, a esmagadora, a maioria tem. E tem o Instagram. Mas o Instagram serve eventualmente para eu mostrar mais o que eu ando, por onde ando, ou eventualmente um produto, mas eu não faço captação nenhuma por rede social. Eu ainda acho assim, a captação, entendeu? Eu estava na fila de embarque sexta-feira, e conversando com a pessoa, eu captei ali, a conversa com ela, e ali a gente conversa, e eu já troco o WhatsApp com ela, e já mando material, e assim eu vou trabalhando. Dá certo sempre? Claro que não. Mas eu ainda acho que quando a gente coloca em prática aquelas dicas de livros que falam como você fazer amigos e influenciar pessoas. Então, a aproximação com as pessoas pode fazer toda a diferença na hora de você abordar. Eu admiro muito quem trabalha pelas redes sociais, não sou contra, pelo contrário. Eu gostaria de ter habilidade e paciência, que eu não tenho muita, para mexer com rede social. Eu acho que os jovens se dão super bem, tem gente na minha equipe que parecem essas influencers, essas pessoas assim, homens, mulheres, que fazem de tudo, mas não é o meu caso. Eu até que tento, mas não consigo fazer um vídeo. É difícil, né? Mas eu acho que o contato ainda, para mim, ainda é o contato de falar com as pessoas, ainda sou mais das antigas. Não acho que a minha forma é a melhor. Não estou falando isso. Estou falando que a minha habilidade ela é mais o contato de conversar mesmo. Mulher conversa muito, vocês sabem, né? Então, já sabe. Respondi você? Sim, perfeito, Nelly. Era para ter uma ideia mesmo. Obrigado por ter compartilhado. É importante para mim, né, saber que dentro da sua rede outras pessoas elas utilizam, né, as mídias sociais, né, e hoje a gente entende, né, que são técnicas eficazes também, né, para abordar, né, para buscar novos públicos, né, as pessoas que de repente a gente não tem tanto contato, né, no dia a dia, né. Você sabe que eu gosto muito parece bobagem, mas o TikTok eu acho que ele é muito interessante. Primeiro que ele tem uma abrangência maior do que o Instagram, porque o Instagram você fica restrito a seguidores, e o TikTok não.
Então, eventualmente, eu coloco, agora eu lembrei, eventualmente eu coloco alguma coisa no TikTok. E eu acho que se eu me dedicasse ao TikTok, eu acho que eu teria melhores resultados. Porque, assim, você termina encontrando, você faz uma demonstração bacana, falando legal do produto, eu acho que você tem condição de atrair muita gente, depende da habilidade. É que eu sou ruim disso. E sabe a preguiça de aprender? Essa eu tenho. Entendeu? O TikTok é ótimo. Sim. Tá, só para finalizar, o que você me recomendaria de bate-pronto? Não conheço a Amway. O que você me recomendaria para experimentar a marca, para poder conhecer um pouco melhor? Isso aí acho que é fundamental. Acho que quando você conhece a empresa, a primeira coisa que você tem que experimentar um dos produtos, pelo menos, ter, né? E a nossa empresa criou um pacote inicial que ele é bem interessante, ele vem 4 produtos. E 4 produtos de linhas diferentes. Uma, que é a linha de limpeza, que vem o multiuso, que o nosso amigo fica segurando para a namorada dele gastar o dela, sem ele gastar o dele, que é o multiuso, que vai limpar do piso ao teto. De tudo que tiver na sua frente, na sua casa, você vai usar ele. Seu carro, sua moto, o que você tiver, até barco, vai limpar com ele. Vem uma loção hidratante corporal que os homens, não sei se é o seu caso, que tem homens que não suportam cremes hidratantes, que acham que fica muito melado, é um creme, é uma loção que não deixa melado, e os homens gostam também. Eu gosto, todo mundo gosta. Aí vem também um creme dental, que eu falo que as coisas da Amway são muito ignorantes, são tudo grandes, duram muito, então um creme dental de 200 gramas. E vem também um suplemento multivitamínico, que eu não vivo sem ele. Não dá para viver sem ele. Então, assim, vem 4 produtos e custa R$200. Quer dizer, já dá para você usar. Se você escolher um desses, para você centrar nele, que nem quando eu comecei, não tinha assim um kit que eu escolhesse e que tivesse os 4 produtos assim tão bons. Não existia kit assim. Existia um cadastro que você fazia depois que você ia começando a fazer. Mas eu escolhi um produto, no caso eu procurei o LOC, porque eu consegui abrir o mercado e de várias formas. Donas de casa, donos de estabelecimento, qualquer tipo de empresa, eu entrava em qualquer boteco, loja, na periferia, eu entrava com a minha bolsinha, com o nome da Amway, que eu tinha uma malinha com o nome da Amway, um borrifador, um multiuso, e eu me identificava como promotora da empresa. Eu sou promotora dessa empresa, uma empresa americana de produtos concentrados. Então, as pessoas, elas atendem os promotores, elas não gostam de vendedores. Então, como eu também não gosto, eu gosto de comprar, não gosto que ninguém venda nada para mim, eu gosto de eu comprar. Então, eu gosto, né? Quem não gosta de comprar, né? Aí eu chegava, me identificava, a pessoa dizia, eu não estou comprando. Eu falei, eu não estou vendendo. Eu estou divulgando o produto para você conhecer que existe um produto no mercado que limpa do piso ao teto, e fazia uma pergunta-chave. Existe alguma área aqui difícil para limpar? Todo mundo tem um lugar que é buraco negro da sujeira. Aí a pessoa falava, tal lugar. Aí eu falei, posso mostrar como é que funciona, como é que age o produto? Aí a pessoa quebra aquela resistência de compra. Sim, pode sim. Isso aqui, veja se sai. Aí eu fazia a demonstração naquela área pequenininha, e aí a pergunta mágica que a pessoa fazia, e onde eu compro? Comigo. Então, assim, quando eu comecei, a minha meta eram 5 kits desse aqui, exatamente isso que vocês estão vendo. 5 kits desse por mês, ou por dia. 5. Se eu colocava nas costas, na mochila, e ia para a rua, fazendo como se eu fosse uma promotora. Não estou vendendo. Mas se a pessoa quer comprar, o que é que eu vou fazer? Vou vender. Já que insiste, né? Já que insiste. E aí, o que eu fiz? A pessoa comprou, eu saía com a meta de 5, eu vendia 10, 12 num dia. Você está entendendo? Eu vou passar só um negócio aqui para vocês, enquanto a gente está conversando, que eu uso muito isso na minha equipe, que é assim, as pessoas que estão precisando de dinheiro e
eu digo assim, tem as pessoas que precisam, tem aquelas que gostam e tem aquelas que querem dinheiro, né? Então, assim, eu vou pensar, se a pessoa precisa de dinheiro, eu quero saber, mas você quer ganhar dinheiro? Ó, tem um plano de trabalho que se eu vender, por exemplo, cinco kits desse por dia, de segunda a sexta, segunda a sábado, 5 por dia, dá para eu tirar sozinha, sem ninguém, sem ter equipe. Imagina que eu sou sozinha, que nem eu. Era R$ 4.790. É bom ou excelente? R$ 4.700. Existem algumas cidades do Brasil que isso é um salário baixo, mas a média do salário do brasileiro, salário médio, não chega a R$ 3.000. É muito baixo. Então, se eu ofereço a possibilidade, a pessoa precisa de dinheiro, só que as pessoas têm que entender que isso requer trabalho e dedicação. Fazer todos os dias era essa a minha meta. Eu não ia voltar para casa com produto na bolsa, na mochila, não ia. Entendeu? Então, assim, se eu faço isso aí como meta, hoje você tirar R$ 10.000 de renda, de salário, quem que ganha isso? Pode ser o que for, pode ser engenheiro, pode ser o que for. Só se você já for um cara experiente, já está no mercado, sim, mas é difícil. As pessoas terminam faculdade hoje, muita gente está na faixa dos R$ 3.500, R$ 4.000, é pouco, entendeu? Então, assim, era essa coisa, eu oferecer para criar renda e ter uma renda boa, dá para tirar um bom dinheiro com isso. Respondi sua pergunta, Rafael. Sim, excelente. Não estou te ouvindo. Obrigado. Não estou te ouvindo. Sim, respondeu. Excelente. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado mesmo pelas orientações. A Sônia que me apresentou, vou procurá-la para a gente conversar um pouco melhor. Sim, muito bem. Muito bem. Obrigado, Nelly. Realmente, bom, as pessoas que aqui estão pela primeira vez, pelo menos agora, começaram a perceber um bocadinho a dinâmica financeira, o que também é muito importante para que as pessoas, enfim, entendam os benefícios que no início e no arranque do negócio podem ter. Eu já agora aproveitava antes de passar aqui ao Mário, que levantou a mão outra vez, gostava só de tocar aqui um ponto fundamental. E eu também estou de acordo que as redes sociais é mais um canal de captação, de promoção da atividade. A única ressalva que eu faço é esta, é que há pessoas que querem trabalhar as redes sociais porque querem esconder-se por trás das redes sociais porque têm alguma deficiência na sua capacidade de empatia, de networking e por aí fora. E o que a Nelly aqui falou, esta parte que me pareceu super importante, que é a forma como, não interessa de onde vem a captação pode ser da rede social, mas esta capacidade de depois lidar, de dizer que é uma promotora, que não é uma vendedora e por aí fora, e aí isto vai fazer a diferença. A rede social só pode ser uma captação, mas a seguir tem que vir a nossa atitude, a seguir tem que vir o nosso querer, a nossa vontade, tem que ser, se nós não temos isso, obviamente que a captação pela rede social acaba por desvanecer-se, como o contacto pessoal, a mesma coisa, está bem? Então, Mário, força para fecharmos isto hoje. Eu voltei. Nelly, eu convidei você para falar para o pessoal, mas você falou para mim, caramba. Você falou muita coisa para mim. Muito obrigado, viu? E eu não tenho pergunta, não. Eu só queria fazer um comentário, que a empatia acho que aumentou agora. Você falou aí que você estava na Lapa quando foi para Suzano. Muito bem, eu moro na Lapa, Nelly. E vou dizer mais uma coisa agora para você. Você falou que a sua mãe é da Croácia, né? Eu moro na Lapa, na Rua Croata. Pois a minha irmã mora na Rua Croata, no número 451. Que número? 451. Mora a 100 metros da minha casa. Pois eu moro no só. 353, na Rua Croata. No dia eu sempre fico na casa dela, quando eu vou para São Paulo. Então agora você pode vou lá tomar um café na sua casa. A sua irmã que foi embora para o céu é a Ruth, né? Isso, a Ruth. Isso.
Nelly, muito obrigado. Puxa, foi que noite essa, viu? Espetacular. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Obrigada. Alguém mais levantou a mão? Sim, senatório. Força. Nelly, boa Sim. noite. Obrigado por atender esse convite do Mário. E na sala nós temos uma pessoa que passou a vida na aeronáutica. Conta para nós como é o seu trabalho quando tinha previsão de chuva, de calor, de tempestade, por exemplo, como aconteceu agora em Portugal, na Espanha, no sul da França, né? As condições meteorológicas interromperam o fornecimento de energia. Vai lá. Então, eu vou falar uma coisa para você, não vou lhe responder, porque a minha área era a área de meio ambiente, ligada à poluição do ar. Eu trabalhei na CETESB. Nunca foi uma área que eu gostei de trabalhar a parte de previsão de tempo, até porque 40 anos atrás era muito ruim a parte de previsão de tempo no Brasil, era muito difícil. Basicamente, quem fazia isso, bom, era a aeronáutica. Hoje você tem, além do Instituto Nacional de Meteorologia ter melhorado muito, com bons computadores, com bons profissionais, a aeronáutica é mais uma fonte de informação, não era única, porque assim, sempre era isso muito na mão da aeronáutica, e isso era ruim, porque assim, terminava ficando mais para os militares, as vagas, por isso que eu fui fazer, larguei mão, não quis trabalhar com previsão de tempo, e fui trabalhar com a área de meio ambiente, ligar mesmo a poluição do ar, que também envolve a meteorologia, claro. Por isso, aí eu não vou saber responder para você o que aconteceu em Portugal, mas eu vou me informar. Muito bom. Na Espanha, né? Foi na Espanha, eu acho. O Mário mora na Lapa e eu moro na Pompeia. Olha só, tudo vizinho, Jesus. Vou passar para tomar um café. Mário? Bem-vinda. Em junho eu vou lá. Em junho eu vou lá. Muito obrigado pela atenção ao convite que o Mário fez. Um abraço. Tá bom, eu que agradeço a confiança de vocês. Obrigada, Luiz, Mário, a todos, a Sônia, quem está na sala, muito obrigada pela atenção. Então, agora, antes de fechar, quero-vos dizer que nós, em Portugal, temos um produto da Amway, que é o Atmosphere Sky. Ei, bom. E a Nelly, que é especialista em poluição do ar, o ótimo. Atmosphere Sky é espetacular. E há dias estavam a falar aqui na televisão da Tailândia, que vai ser a próxima viagem de Portugal, vai ser à Tailândia, o próximo LTS. E estavam a falar das condições baixas de vida na Tailândia e, sobretudo, pessoas que vivem em determinadas zonas onde a poluição do ar é muito elevada e que não têm condições financeiras para sair daí. E ao filmar essa casa, o que é que estava dentro da sala dessa casa? Um Atmosphere. Muito bom. Tem outro produto em Portugal que eu gosto muito, porque é o filtro de água. O Espring, sim. Que agora vai mudar, agora no final deste ano vai mudar. Eu estive a ver agora no nosso LTS. Uau, é espetacular e resolve ali uma série de pequeninas coisinhas para melhorar. Vai ser espetacular. De certeza que as vendas vão subir brutalmente. Eu sou um especialista do Espring, é o produto que eu mais trabalho e é de facto espetacular. Mas quem foi hoje à noite espetacular foi a Nelly. A Nelly é que foi espetacular na partilha que teve com todos nós. E nós, obviamente, vamos ligar o microfone para lhe dar uma tremenda salva de palmas, agradecer imenso o facto de ter partilhado connosco o seu tempo, a sua experiência, a forma como nos contou. Muito obrigado, Nelly. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Parabéns.